Glórias a Deus, louvado, bendito seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em primeiro lugar, estou aqui para te desejar uma ótima segunda-feira e que você venha ter uma tarde de salvação da parte do Deus vivo. Para quem não me conhece, me chamo Felipe, da Assembleia de Deus do Campo de Madureira, em Barra de Itabapoana. O dia dos cultos na minha igreja é quarta, sexta e domingo. Meus amados irmãos, hoje Deus colocou no meu coração para estar gravando estas lives para você que tem dificuldade de aprender a palavra do Senhor. Então essa semana nós vamos tirar para podermos falar sobre a nossa Bíblia. Esta Bíblia que nós temos em nossa mão, a palavra do Deus vivo. A palavra de Deus vai dizer em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15, que nós devemos se apresentar a Deus como obreiros aprovados, que não temos de que se vergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Eu quero aqui hoje falar sobre os livros da Bíblia. É isso mesmo, os livros da Bíblia. Nós vamos estar gravando diversas lives aqui no YouTube sobre vários assuntos básicos, assuntos médicos e assuntos profundos da Bíblia. Mas eu quero começar, falando sobre os livros da Bíblia. Em primeiro lugar, a Bíblia, ela é a bússola de ouro. Ele é um manual a qual Deus fala conosco. E nós sabemos que a Bíblia fechada, ela é um livro comum. Tem a capa. E ela aberta é a boca de Deus falando. E dentro da palavra de Deus tem um conteúdo importante que nos dá vida e que nos transforma de dentro para fora. Porque a mudança na vida do cristão é isso. É de dentro para fora. Amado, então nós vamos falar aqui sobre a nossa Bíblia. A Bíblia, como eu disse, ela é a boca de Deus falando conosco. Amém? Então nós vamos aprender aqui um pouco a divisão da Bíblia. Depois nós vamos aprender outras coisas sobre a nossa Bíblia também. Amados, nós vemos que a Bíblia, ela é Antigo e Novo Testamento. A Bíblia, ela foi escrita em hebraico, aramaico, grego, em alguns trechos em latim. Então nós vemos que o Velho Testamento foi escrito no hebraico para a nação de Israel, com alguns trechos em aramaico, e o Novo Testamento foi escrito no grego koiner, não o grego clássico. O grego koiner era um grego que era falado na época. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Então nós vemos que a Bíblia foi escrita em hebraico, aramaico e grego. O Velho Testamento hebraico, o Novo Testamento no grego koiné. Aleluia. Então nós vemos que a Bíblia, ela possui 66 livros. 39 no Velho e 27 no Novo. Então somando aí 39 mais 27, total de 66 livros da Bíblia Sagrada. É isso aí. Então nós vemos que a Bíblia está dividida em livros Pentateuco, histórico, poesia, profetas maiores, profetas menores, epístolas paulinas, epístolas gerais, nosso livro de Apocalipse, que daqui a pouco a gente vai falar sobre ele. E nós também temos aquela folhinha que divide Malaquias até Mateus, que é no meio da Bíblia, o Velho e Novo Testamento, a folha em branco.
Então, para você que tem dificuldade de entender a palavra do Senhor, como eu disse que o Velho Testamento tem 39 e o Novo tem 27, somando dá 66 livros, a Bíblia Sagrada, então nós vamos falar um pouco sobre o Pentateuco. Para quem não conhece o Pentateuco, são os 5 primeiros livros da Bíblia, que serve de base do Velho Testamento, conhecido como Torá, ou os 5 títulos que foi dado para Moisés. Então nós vemos que a palavra Penta são os 5 primeiros livros da Bíblia. Quais são os 5 primeiros livros da Bíblia? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Então nós vemos aí que são os Penta. É Penta! Fala de 5 títulos, 5 livros da Bíblia. Pentateuco. Então Penta vem de 5. E euco, do hebraico, vem de unificação. É um conjunto de livros que são unidos, que serve de base do Velho Testamento. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós vamos começar explicando algumas coisas do básico, para os irmãos terem uma noção mais ou menos do que é a Bíblia que está na sua mão. E não embolar assuntos, né? Que tem gente que embola um monte de assunto, um texto fora de contexto. Então nós vamos falar sobre nossa Bíblia. Então nós vemos aí que Pentateuco são os 5 primeiros livros da Bíblia. Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Que nos fala, que serve de base os 5 livros do Velho Testamento. Os livros de poesias, que é Jó, Salmo, Provérbio, Eclesiástico e Cântico dos Cânticos. Quais são os livros históricos do Velho Testamento? Josué, Juízes, Ruth, 1ª e 2ª Samuel, 1ª e 2ª Reis, 1ª e 2ª Crônica, Esdras, Neemias e Esther. Então nós estamos falando sobre os livros da Bíblia, básico. Profetas menores: Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sonfonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Profetas maiores: Isaías, Jeremias, Lamentação, Ezequiel e Daniel. Todos esses livros que eu falei estão ligados ao Velho Testamento da Bíblia Sagrada. Então nós vemos aí que, como eu disse, que vem um rio de inspiração, que a Bíblia é um rio de inspiração. É um rio que nos inspira a aprender a cada dia mais e mais de Deus, né? Porque eu aprendi que toda vez que nós pegamos na Bíblia para ler, que nós devemos pegar para ler a Bíblia contra nós mesmos. Porque primeiro, antes de a Bíblia mudar as pessoas, para quem está transmitindo a mensagem, primeiro ela tem que mudar em nós mesmos. Então nós devemos colocar a Bíblia em prática, devemos viver a palavra do Deus vivo. Louvado seja o nome do Senhor. Então esses livros estão ligados ao Velho Testamento. Nós podemos também observar aquela folhinha branca que divide o Velho e o Novo Testamento. Essa folhinha branca representa os 400 anos de silêncio que Deus fica sem falar com a terra. Podendo ser também, e nessa época aqui, nenhum profeta se levantou sendo usado por Deus, podendo ser reconhecida como período intertestamentário e o período interbíblico. É uma ponte que liga o Velho ao Novo Testamento. Nós vemos aí agora o Novo Testamento. Nós vemos aí que começa com a história do nosso rei, Yeshua Yamashiach, Jesus Cristo, né? Então ele começa aí com o livro histórico do Novo Testamento, que é Mateus, Marcos, Lucas e João. Então nós vemos que Mateus, Marcos, Lucas e João são evangelhos sinóticos. João não é considerado tanto evangelho sinótico não, mas é Mateus, Marcos, Lucas e João, que são evangélicos sinóticos, que nos traz uma visão da vida de Jesus Cristo e seu ministério, né? Então Mateus, Marcos, Lucas e João é a base do Novo Testamento, que são os 4 evangelhos reunidos, né? E tem Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos é a continuação do livro de Lucas, que nos conta a história da igreja primitiva. Nós vemos aí agora também
as epístolas paulinas, que são Epístola de Romanos, Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1ª e 2ª Tessalonicenses, 1ª e 2ª Timóteo, Tito e Filemão. Então nós vemos aí Epístola Paulina. Nós também vemos aí as epístolas gerais da Bíblia. Nós estamos falando do Novo Testamento, que é Hebreus, Tiago, Pedro, 2 Pedro, 1ª e 2ª Pedro, 1ª, 2ª e 3ª João, Judas, e logo depois vem o livro das revelações, que é o Apocalipse. Amém? Então hoje nós ficamos aqui com esse pequeno básico da Bíblia Sagrada e seus livros. Amém? Que o Eterno te abençoe. Essa semana nós vamos falar sobre a Bíblia. Amém? Próximo nós estaremos falando aqui a respeito dos livros da Bíblia. Amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Quando estiver orando, ore por mim, que eu careço nas suas orações. Que Deus te abençoe. Shalom a todos.